visitantes nesta manhã. Vocês podem estar surpresos, não viram o pastor aqui, mas ele está passeando com a dona Janaína. Essa semana, dia 14 de maio, eles completaram 14 anos. Eu sei dessa data porque é o meu aniversário, então não tem como esquecer. E mais justo do que ele está ali com a sua auxiliadora, com a sua esposa, e ele me incumbiu de trazer a maravilhosa palavra do Senhor Jesus. E quando ele me perguntou, eu prontamente atendi, mas comecei a orar a Deus. Assim, Senhor, me dê uma palavra que não seja de mim mesmo, mas sim inspirada pelo Teu Santo Espírito. E Ele me colocou aqui um texto que está em João, capítulo 14, 3 versículos. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Leamos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, santo, santo é o Teu nome. Te rendemos graças, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, aonde o Senhor nos cuidou, nos levou sobre Tuas mãos poderosas, nos livrou de acidentes, de doenças. Obrigado por uma noite de descanso que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, porque sem mérito nenhum o Senhor nos resgatou. Queremos agora te agradecer pela oportunidade de podermos estar na Tua casa, para ouvirmos a Tua voz através dos louvores, dos hinos, da leitura da Tua palavra, dos cânticos. E agora, Senhor, te pedimos, tenha misericórdia de nós. Abra nossas mentes, os nossos entendimentos, para que possamos ouvir a Tua voz, guardá-la e principalmente praticá-la até o dia do Senhor voltar para nos buscar. Venho te pedir, Senhor, tenha misericórdia de minha vida. Não sou capaz de trabalhar para Ti, mas o Senhor pode capacitar. Por isso eu te peço, Senhor, me capacita, que não seja eu falando, mas seja o Teu Santo Espírito usando a minha boca. Tenha misericórdia, é o que te peço, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, antes de entrar no texto dito aqui, eu gostaria de relembrar algumas questões que têm acontecido à humanidade. Nós há poucos meses saímos de uma pandemia onde vimos mais de 1.000 mortos por dia, onde fomos privados muitas vezes de se despedir dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, aonde por muitas vezes nós ficamos angustiados, porque não sabíamos o que iria acontecer. Passado a pandemia, vem a guerra de Israel, contra, na verdade uma guerra não, porque guerra é entre nações. Ali foi um atentado terrorista contra o povo de Israel, onde ali foram mortos 1.200 pessoas do lado de Israel, com crueldade,
onde pais foram mortos na frente dos filhos, filhos foram mortos na frente dos pais, onde crianças foram colocadas dentro de fornos para serem queimados, famílias inteiras queimadas. Tivemos eleições no nosso país onde as pessoas se cogitaram como vamos fazer, ganhou A, ganhou B. Agora, há poucos dias, nós vimos as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, onde muita gente perdeu a vida, muita gente perderam seus lares, perderam seus empregos, estão passando por momentos difíceis. Dito isto, eu quero agora remetê-los vocês, levá-los vocês a essa cena a qual João relata aqui. Jesus estava reunido com os seus discípulos no cenáculo da cidade de Jerusalém. Exatamente na quinta-feira que antecedia a Páscoa, a noite aonde Jesus seria traído, aonde passaria a noite sendo julgado. E João relata que aqueles homens, os discípulos, estavam angustiados, porque Jesus havia os alertados por algumas vezes, que o Filho do Homem precisaria subir a Jerusalém para ser preso e ser morto. Até então, eu creio que eles não tinham caído em si, mas quando chegou aquele momento, como diz o dito popular, a ficha caiu, e eles viram que o momento de estar longe de Jesus estava chegando. O coração deles estava extremamente abalados, turbados. Nos bastidores havia uma conspiração para, após as festas, prenderem Jesus e o matá-lo. Jesus dá uma ordem a Pedro e a João para que eles preparassem um lugar para eles comerem a Páscoa com Jesus. E daquele momento em diante, Jesus não se dirige mais a multidões, mas somente aos discípulos. Ele começa a falar somente com os discípulos. A Bíblia diz que havia na alma deles um coração, o coração deles estava turbado, triste, abatidos. Talvez esses sentimentos estejam no seu coração hoje, nessa manhã. Talvez você esteja sofrendo por um casamento que está acabando, por uma questão financeira, porque seu filho está longe de Deus, sofrendo por causa, muitas vezes, de um diagnóstico médico de uma doença, sofrendo por um desemprego, sofrendo por relacionamentos que estão abalados, enfim, sofrendo por diversos motivos. E aqueles discípulos tinham razão para estarem turbados, estarem tristes, estarem preocupados.
Primeiro, porque agora eles tiveram a plena consciência que Jesus partiria. Eles, apegados a Jesus, não conseguiam imaginar a vida sem Jesus. Eles estavam com Jesus aproximadamente 3 anos, porque foram os 3 anos que foi o ministério de Jesus. Imagine vocês estar ali com o Mestre, vendo milagres, vendo prodígios, tendo a proteção de Jesus ali, em pessoa, e chega a notícia que você não vai ter mais o seu mestre, o seu rabi ao seu lado. Eles estavam com o coração turbado porque estavam perplexos, porque Judas, o tesoureiro, o irmão que tinha um alto respeito, um alto conceito entre eles, seria o traidor, seria o filho da perdição. Eles também estavam perplexos porque Jesus havia alertado que eles seriam dispersos, que cada um iria para um canto. Eles estavam perplexos porque Pedro, gosto muito de Pedro, da pessoa de Pedro, porque eu me ligo muito a ele. E Pedro, ele era um cara ele era 8 ou 80, E ele fala que estava preparado para morrer por Cristo. E Jesus fala: antes que o cara cante, 3 vezes me negarás. Como é que o cara que é o nosso, vamos dizer, o linha de frente, ele vai negar Jesus? Eles estavam vacilantes na fé, talvez pensando como o Messias pode ser preso, crucificado, talvez pensando como enfrentariam pela frente, E neste cenário, Jesus se dirige a estes homens turbados e diz: não se turbe o vosso coração. Esta manhã, Deus está falando para nós, apesar de tudo aquilo que eu falei, de pandemia, de guerras, de problemas, a qual todos nós sofremos, nós não devemos turbar o nosso coração. Jesus está falando ao seu coração: não se renda, não fique desesperado. Mas Jesus nos dá razões, na verdade 3 razões, para que não turbemos o nosso coração. A primeira coisa que Jesus, primeiro motivo, são motivos para não turbarmos os nossos corações, coloquem a confiança em mim, diz Jesus. Em João 14:1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus quer dizer: olhe para mim, confia em mim, entregue sua confiança em mim, apesar das circunstâncias. Na hora da crise, nós precisamos tirar os olhos da crise e olharmos para Jesus. Abram suas Bíblias aí em Marcos 4, 35 a 40. Mas meu pai sabe o que Jesus diz. Marcos. Tudo bem. Marcos 4.
35 a 40, é uma passagem muito conhecida que Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco de um modo que os mesmos já estavam a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. E emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então disse Jesus, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, quando Jesus está no barco, tudo vai bem, apesar das circunstâncias. Ali, o mar estava jogando eles para um lado, para o outro, estavam quase afundando, e eles estavam preocupados, mesmo estando com a solução do lado, que é Jesus Cristo. Quantas vezes nós somos dessa forma? Nós sabemos qual é a solução e ficamos apertados, ficamos tristes. E agora, o que eu vou fazer? Quero também ler com vocês Mateus 14, 22 a 23, que é Pedro, como eu disse, Pedro estava no barco. 14, 22 a 33, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma? E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, dizendo: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Até aqui. Vocês veem, Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Por quê? Ele estava olhando para Jesus. Quando ele olhou para as circunstâncias, o vento balançando, o mar, ele começou a afundar. E aqui fala que Pedro gritou por socorro a Jesus. E Jesus estendeu a mão. Jesus não veio correndo. Jesus estendeu a mão. Por quê? Jesus estava próximo.
Jesus sempre está próximo de nós. Nós precisamos clamar a Deus por socorro. Quando vocês estiverem passando por essas lutas, por essas circunstâncias, clamem a Deus. Olhem para Jesus e somente para Ele. Talvez vocês saibam de todas essas verdades, mas às vezes a fé de vocês é somente fé. Às vezes é uma fé emocional, uma fé intelectual, uma fé que conhece a Bíblia de cor e salteada, como os antigos falam, mas a sua fé não é baseada, não é firmada na rocha, não é firmada no nosso Redentor, Cristo Jesus. Não, você precisa confiar em Jesus, porque sua confiança tem que estar em Jesus. Se você olhar para as circunstâncias, você teme. Se você olhar para a crise, você teme. Se você olhar para a saúde pública, nós tememos. Se você olhar para a opinião dos cientistas, vocês lembram, na época da pandemia, se nós olhássemos para a opinião deles, não teria nenhum de nós aqui. Se você olhar para o noticiário, meu Deus, coisa terrível que se passava, a gente teme. Se olharmos para a opinião daquele ou do outro político, nós tememos. Mas se você olhar para Jesus, se nós olharmos para Jesus, nós podemos vencer o medo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Amém. Jesus estava dizendo para aqueles homens que dali para frente passariam momentos difíceis, momentos terríveis. Aquele grupo que estavam ali ao redor daquela mesa, todos, com exceção de João, que foi extraditado, para uma colônia penal, todos eles foram mortos com crueldade. Uns foram crucificados, outros foram mortos a machadadas, outros foram tirados a pele vivos. Outros foram mortos escolados, a machadada, flechadas. Jesus está dizendo para eles e para nós, não importa a circunstância, olhe para mim, diz Jesus. Em Timóteo 1:12, Timóteo 1:12, Paulo indo para ser degolado, indo para a morte, Timóteo sumiu da Bíblia, da minha doença. Vamos lá. 1:12. Sou grato para com aqueles que me fortaleceram. Cristo Jesus, nosso Senhor, me considerou fiel, consignar-me para o mistério. É Timóteo.
Eu acho que eu marquei errado. Mas Paulo indo para a morte, ele relata que ele não saberia o que, não saberia não, ele tinha certeza que aquilo que ele sofreu, ele não se envergonhava, porque o Deus que ele cria era fiel para lhe dar a coroa da vida eterna. Jesus nos dá um segundo motivo, que está no versículo 2, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Meus irmãos, não é o que esse versículo quer nos dizer. Aqui não é a nossa casa. Aqui não é nossa pátria eterna. Aqui não é nosso lugar. Essa vida é uma vida passageira. Quem mais vive, nos nossos dias, é uma pessoa aí com 120 anos. Vocês que são as pessoas inteligentes, boas de matemática, vamos fazer uma conta. Se você tem 1000 anos e tira um dia, você já não teria mais, você já não tem mais 1000 anos. É óbvio, né? Mas se nós tirarmos 1 milhão de anos da eternidade, quantos anos fica? E aí? 35 anos. Fica a eternidade, meu. Para vocês terem uma ideia do tamanho da eternidade. A eternidade, ela não é medida por anos, porque a eternidade pertence a Deus. O único que é eterno é Deus. E Ele vai compartilhar essa eternidade conosco. Irmãos, a eternidade é o nosso destino. É para lá que nós estamos indo. O céu é o nosso lar, porque lá é a casa do nosso Pai. Os pais não ficam com os filhos. Nós fomos dados esse privilégio de ser chamados filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus, cordeiros. Aqui nesta terra é lugar de luta, é lugar de dor, tristeza, angústia, provações. Mas o céu não terá nada disso. O céu é um lugar de gozo, é um lugar onde estaremos com o Pai, estaremos com os santos, estaremos com os patriarcas, estaremos com os discípulos, estaremos com Pedro, com Paulo, estaremos com os nossos entes queridos. Irmãos, o céu é um lugar preparado, não é qualquer lugar. É um lugar preparado por gente preparada. O céu é um lugar que foi preparado pelo nosso Redentor. Vou vos preparar lugar. No céu, meus irmãos, não vai existir superlotação, mas também
não vai ter ninguém a mais, não vai ter lugar vazio. O que Jesus fala? Aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Esse é o nosso destino. Jesus preparou através da sua ascensão, através da morte na cruz, através do seu governo universal. Ele está sentado no trono. Terceiro motivo para não andarmos com nossos corações turbados. O que fala no 3? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não se turbe o vosso coração, meu irmão. Aqui é o auge da doutrina cristã. Jesus se tornou homem, se despiu da sua glória, viveu como nós, entre nós, morreu, terceiro dia ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas ele fez uma promessa: eu voltarei para te buscar, para nos buscar, para buscar a sua igreja, a sua noiva. Então ele voltará. É uma promessa. Ele não é um homem que volta atrás. Eu não quero mais isso. Não. Ele é o nosso Deus. Ele promete. Então ele vai voltar. E vejam, irmãos, que ele fala aqui: eu voltarei. Ele não fala que vai mandar um embaixador, vai mandar uma legião de anjos. Ele vai voltar pessoalmente. Aleluia. Nós não sabemos a hora e nem o dia e nem o ano, mas ele vai voltar. Eu creio. É nesse ano que eu vivi. O nosso Redentor voltará para nos buscar. Ele voltará inesperadamente, como eu disse. Não sabemos a hora, pode ser agora. Ele voltará escapavelmente. Ninguém pode mudar essa agenda. Ninguém pode mudar. Ninguém pode falar: não, Senhor, não venha hoje, venha amanhã. Ninguém. Ele vai voltar, meus irmãos, gloriosamente. A palavra de Deus fala que todo joelho se dobrará, todo mundo verá. Ele será audível. Não importa se você está lá no subsolo, você vai ouvir, você vai ver. Ele voltará, virá gloriosamente. Oh, meus irmãos, que dia será este? Que alegria de vermos o nosso Salvador voltar para nos buscar. Aquele que já morreu, Deus o ressuscitará e dará a eles um corpo incorruptível, um corpo glorioso, comparado com Deus. E aqueles que estiverem vivos serão transformados e subirão aos céus. Isso é o que nós esperamos. Então, meus irmãos, quando lemos esses 3 versículos, nós vemos esses 3 motivos. Não dá para ficarmos
com medo, entristecidos, angustiados. Não dá. Obrigado, meu Deus. Quando nós olhamos para o tamanho do nosso Deus, nós não temos como ficarmos abatidos. Porque Ele ensina que nós devemos crer em Deus. Um Deus que nos criou só pelo poder. Todas essas coisas que estamos vendo foram criadas pelo poder da sua palavra. Nós fomos criados, imagem e semelhança, foi soprado em nós, o nosso espírito de vida, a alma vivente. Foi um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é um Deus que, vamos ler aqui, a majestade do Senhor, está em Isaías 40. Vamos ler somente alguns versículos, só para nós relembrarmos o tamanho desse Deus. Diz assim: quem na concha da sua mão mediu as águas? Vocês já fizeram a experiência? Tenta encher uma piscina ou um balde, pegando a água na concha. Esse é o nosso Deus que mediu as águas, todas as águas dessa terra. Tomou a medida dos céus a palmos. Vocês estão entendendo o tamanho do nosso Deus, do nosso Redentor? Né? Se nós formos medirmos esse templo aqui, nós demoraríamos muito tempo para medir com palmo. Ele mediu, foi os céus. Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os seus outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito Santo, ou como seu conselheiro o ensinou, como quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que caiu de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. O 22, 40, 22 diz assim: ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E ele é quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo até aqui. Vejam nesses poucos versículos quem é o nosso Redentor. Com tudo isso que falamos hoje, será que o seu problema é maior do que esse Deus? Será que você tem motivos para se preocupar? Não temos. Mas por isso que nós devemos colocar a nossa fé em Cristo Jesus, a quem
nos faz uma promessa. Mais uma vez, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Credes em Deus, que Deus foi nos preparar lugar, e Ele voltará para vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, a nossa morada não é aqui. Os nossos problemas são temporários. Passa assim, rápido. Há poucos dias atrás eu tinha 18. Hoje estou chegando aos 50. E quando eu fechar os olhos, já vai ter passado mais um tempo. É muito rápido o tempo aqui. Agora a eternidade, como nós fizemos aqui, não tem como medir. E Deus vai nos dividir, vai nos dar essa graça de estarmos com Ele eternamente, aonde não vai existir dor, não vai existir preocupação, não vai existir traição, não vai existir medo. Nós vamos estar com Jesus glorificando o teu santo nome. Amém? Deus abençoe. Chamar aqui os músicos para nós cantarmos mais um louvor. Vamos, antes de cantarmos,